Senhoras e senhores, bom dia. É com imensa satisfação que a Universidade Federal do ABC recepciona a todos para o 3º Congresso de Extensão Universitária, o Conexão. Convidamos para proferir a palestra de abertura deste congresso, abordando o tema Panorama da Extensão na UFABC, o pró-reitor de Extensão e Cultura da UFABC e presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, professor Daniel Pansarelli. Bom dia a todas, a todos. Obrigado por estarem aqui. Não vou fazer propriamente uma palestra, vou encurtar a minha fala para a gente começar a primeira mesa no horário. A gente tem convidados que estão aqui e vieram de outros lugares, vieram da própria universidade, para a gente estabelecer um diálogo, o que é próprio da extensão, né? Mas o que eu queria demarcar nessa fala inicial, acho que é um pouco traduzir, registrar aqui o momento em que a extensão universitária vive na UFABC. Eu acho que isso é importante, porque é um registro histórico, né? Eu posso dizer que, tranquilamente, que hoje, para nossa alegria, a extensão e a cultura estão na pauta da universidade, né? E esse é um cenário diferente do que a gente encontrou quando a gente começou essa gestão, né? Posso ficar muito tranquilo e feliz de dizer que a gente está dando continuidade aos trabalhos, que é uma coisa que nem sempre acontece na gestão pública, né? Às vezes muda a gestão e aí mudam todos os projetos, coisas são descontinuadas. Eu acho que algo que a gente conseguiu fazer, junto com toda a equipe da PROEC, que tem trabalhado demais para colocar a extensão em pauta na universidade, algo que a gente tem conseguido fazer é levar adiante ações que tinham começado em gestões anteriores. Então, eu queria, nesse momento, fazer esse registro de passagem, né? Eu diria, o professor Chico Kumaru, que me antecedeu na gestão, deu passos importantes na consolidação de uma equipe da PROEC que pudesse dar suporte adequadamente para as ações que acontecem na universidade. Começou ali a gestar uma área de cultura que ainda não era parte do nome da pró-reitoria e que a gente conseguiu depois elevar a estrutura de divisão, colocar a cultura como um elemento tão importante quanto a extensão na universidade e, posteriormente, o CONSUNE, né, o Conselho Universitário, referenda isso, alterando o nome da pró-reitoria. Quem olhar a equipe da pró-reitoria está com a camiseta PROEX. Eu não vou abrir a minha aqui, que vai ficar deselegante, né? Eu também estou. A camiseta PROEX, que é como a gente começou, né, essa gestão, pró-reitoria de extensão, e hoje nós temos a PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e isso tudo é continuidade de um trabalho, bem como a consolidação dos nossos editais. Nós tínhamos um edital de apoio à extensão anual, hoje a gente tem um de apoio à extensão, um de apoio à cultura, e eu diria que são instrumentos consolidados. Fico muito feliz e muito satisfeito de poder, nesse momento, que não deixa de ser também uma prestação de contas, acho que é importante o gestor prestar contas para a comunidade, né? Dizer que a absoluta maioria, a maior parte significativamente do orçamento da PROEC é gerida hoje por meio de editais públicos, transparentes, com avaliação pelos próprios pares, docentes, técnicos, membros da comunidade externa. Acho que esse tipo de procedimento que acaba dando também crédito para as nossas ações e possibilitando, ao que parece, de maneira acertada, a gente fomentar importantes ações de extensão e de cultura na universidade. Esse é o 3º Conexão, né? O primeiro aconteceu, é um congresso anual, né? Portanto, o primeiro aconteceu há 2 anos atrás, num momento em que a UFABC sediava um importante evento, que era o Congresso Paulista de Extensão Universitária, o COPEX, que foi uma loucura aqui para a nossa equipe, né? Foram, nem me lembro quantos, mas assim, na ordem de milhares de trabalhos, de pessoas circulando no campus naqueles 3 dias. E a gente, naquele momento, tentando ainda consolidar a presença da extensão na universidade, a gente pensou assim:
não vai dar para realizar o Conexão, a gente não vai ter fôlego para fazer um congresso de extensão sozinho. Então, vamos aproveitar que a gente já vai ter uma onda forte de comunidade extensionista reunida por conta do COPEX, e vamos lançar o primeiro Conexão, que era um projeto que também tinha sido concebido lá atrás pelo professor Plínio, que também nos antecedeu na Pró-Reitoria de Extensão, né? Então, nessa linha de dar continuidade às ações. Então, a gente fez o primeiro Conexão junto com o COPEX. Eu diria, a Conexão pegou uma carona ali num evento importante, e acho que isso foi uma decisão importante e estratégica naquele momento, porque nos deu ânimo e nos deu para... nós conseguimos sentir o que seria fazer um evento como Conexão. O ano passado já foi uma coisa, foi meia carona, não foi uma carona inteira, porque nós sediamos aqui o Encontro Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, e nós aproveitamos, então, aquele momento para fazer o Conexão, mostrando para os pró-reitores e pró-reitoras de extensão do Brasil inteiro quais eram as atividades extensionistas da UFABC. E isso serviu, de certa maneira, como uma vitrine nossa, que foi importante também. De certa maneira, a UFABC passou a assumir um papel, vou dizer, de um coprotagonismo na extensão universitária brasileira, o que acaba se refletindo também no fato da UFABC, e não é uma questão de ser eu pessoalmente, mas da UFABC estar hoje na coordenação nacional do FORPROEX. Acho que a gente conseguiu organizar a nossa atividade, a nossa comunidade extensionista aqui, de certa maneira, com sucesso, claro, com muitas dificuldades, com muitas questões que a gente precisa superar ainda. Ninguém está dizendo que está tudo às mil maravilhas, não é? Mas a gente conseguiu trazer a extensão para o diálogo da universidade e para um diálogo que não é um diálogo secundarizado. Quer dizer, hoje tenho certeza que se fala em extensão sobre extensão na universidade de uma maneira muito parecida com o que se fala em pesquisa na universidade. E essa não era uma realidade de alguns anos atrás, né? Há, inclusive, quem pense que o orçamento da extensão é maior que o orçamento da pesquisa. E não é isso, né? Agora, a gente tem a felicidade de poder dizer para vocês que, ao longo dessa gestão, o orçamento da extensão sempre foi equivalente ao orçamento da pesquisa na UFABC. E acho que isso também é um mérito do reconhecimento do trabalho da comunidade extensionista, da equipe da Pró-Reitoria, mas de todo mundo que faz extensão, professoras e professores, estudantes, TAs, que fazem extensão, que estão mostrando o trabalho, que estão levando o nome da universidade para diversas comunidades, estão fazendo a UFABC se consolidar também como uma produtora de extensão universitária, promotora de extensão universitária. E eu estou falando especialmente da extensão, mas a cultura entra nisso e está se consolidando cada vez mais também, né? E como reconhecimento disso é que, numa universidade tão caracterizada pela pesquisa, como é a nossa, uma universidade de excelência, se tem valorizado, eu diria, de igual maneira, a extensão universitária. Sem dúvida, um ponto muito importante nessa trajetória foi uma outra decisão do Conselho Universitário, quando ele decidiu que, para nós docentes progredirmos na carreira, nós precisamos fazer extensão. Isso é um outro marco. Quer dizer, a partir daí, os docentes começaram, enfim, aqueles que ainda não estavam afeitos à prática extensionista, eles começaram a se interessar. E a gente percebe algo que é muito interessante, e eu queria socializar com vocês, porque vocês nos ajudam muito nisso. A gente percebe colegas, sobretudo docentes, que têm vindo cada vez mais à PROEC perguntar o que é extensão, né? A gente tem uma clareza do que é o ensino, a gente tem uma clareza do que é a pesquisa. Digo a gente, nesse momento, como comunidade acadêmica brasileira, mas não é tão difundida a prática da extensão, né? Nós, durante a nossa formação na graduação, no mestrado, no doutorado, nós, professores, não precisamos obrigatoriamente passar pela extensão. E a gente está mudando essa realidade, ao menos aqui na UFABC, assim como em outras universidades também estão fazendo isso atualmente. Quer dizer, quando a gente coloca
quando o conselho universitário indica que é preciso fazer extensão para o docente avançar na carreira, ele passa a dizer, olha, se preocupe também com isso, se ocupe também com essas questões, porque são importantes, que, na verdade, é o que constitui o tal do tripé, né, da universidade e obrigação constitucional nossa como universidade pública. Então, na verdade, a minha mensagem, muito rápida, é de historicizar um pouco a construção desse evento e que, nessa terceira edição, pela primeira vez, ele acontece como um evento solo. Quer dizer, se nas duas primeiras edições ele foi de carona com outras atividades importantes, a gente entendeu dessa vez que já era o momento da gente fazer o Conexão como um evento autônomo, né? E parece que a gente faz isso com sucesso. A gente tem convidados de outras universidades. Enfim, vou agradecer no momento o Johnny, nosso colega que está aqui, que veio da Unicamp, fazer um diálogo importante com a gente, porque o Johnny é matemático e algumas áreas são muito próximas da extensão, a proximidade é óbvia, né? Quem faz políticas públicas, por exemplo, que é um curso nosso aqui na UFABC, tem um pé na extensão naturalmente, né? É obrigação de ofício. Outras áreas não são tão óbvias para quem é de fora a relação com a extensão. E a gente fica feliz de ter o Johnny como um extensionista histórico e como convidado aqui. Outros convidados virão durante o dia, mas o Johnny que foi até recentemente pró-reitor de extensão também da Unicamp, de extensão e assuntos comunitários na Unicamp. Quero agradecer toda a equipe da PROEC, inclusive o professor Adalberto, pró-reitor adjunto, mas toda a equipe de TEAS, e dizer que não só esse é o primeiro Conexão que acontece como uma atividade autônoma, quer dizer, uma atividade vejo aqui colegas docentes dos diversos centros, estudantes, uma atividade que está congregando a universidade, mas preciso dizer também que é um evento que foi totalmente organizado pelos servidores técnico-administrativos da PROEC. Praticamente não teve o dedo meu ou do Adalberto na organização disso, então queria parabenizar a equipe, o que para mim também é algo relevante, porque como a gente está no último ano da gestão, como pró-reitor e pró-reitor adjunto, o ano que vem o evento vai ter que acontecer sem nós, né? E a gente sabe, a partir deste evento, que seja quem for o dirigente que assumir, a equipe da PROEC tem total condição de, com autonomia, realizar esse importante evento no ano que vem e nos próximos, e que eu espero estar sentado aí com vocês, como coordenador ou participante de uma ação de extensão, né? Bom, eu não vou me alongar mais, quero agradecer a presença de todas e todos, dizer que a gente tem uma programação muito interessante ao longo do dia, de diálogos, programação cultural em conjunto. À noite, para a gente não ficar só aqui em Santo André, a gente vai ter uma atividade em São Bernardo, também uma mesa importante, com a presença do vice-reitor e de um convidado externo, o professor Gessé, que é uma referência nacional e que vai nos discutir sobre o papel da universidade e a extensão nesse nosso momento histórico. Mas termino dando uma última notícia que também nos deixa muito feliz, e que é o fato da gente estar em vias de lançar, pela primeira vez na história da UFABC, os laboratórios de extensão. Então, as coordenadoras e coordenadores de ações de extensão vão passar a ter pontos de apoio aqui no campus de Santo André e também em São Bernardo, onde tem lá uma pequena estrutura, onde possam realizar suas reuniões, onde possam operacionalizar seus trabalhos de uma maneira mais adequada, né? É algo que estava no programa de gestão do professor Klaus e do professor Dácio, que a gente vem perseguindo, né, ao longo da gestão. Às vezes a gente esquece qual foi a plataforma que foi usada na escolha do reitor, e a gente vem perseguindo, na verdade, e esse era um dos pontos que faltava. Já cumprimos diversos outros. Web rádio foi lançada, os editais estão consolidados, a cultura está cada vez mais presente, e a gente vai, nas próximas semanas, poder anunciar para vocês as condições
para o uso dos laboratórios multiusuário de extensão, que a gente vai ter um ponto aqui em Santo André e um ponto lá em São Bernardo, né? Acho que isso a gente espera que ajude também a qualificar e a dar melhores condições para a realização da atividade de extensão conduzida por vocês todos e todas. Enfim, sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigado por estarem com a gente nesse dia. E eu estou muito ansioso para ouvir os colegas dessa primeira mesa, e depois do que a gente vai ter na sequência, a apresentação dos pôsteres lá embaixo, a conversa com os grupos que estão praticando extensão. Acho que esse momento caracteriza a dialogicidade, que é uma das dimensões da extensão universitária. Por isso eu vou parar de falar, porque senão vira monólogo, e a gente gosta do diálogo, né? Muito obrigado pela presença. Obrigada, professor Daniel. Chamamos para compor a mesa, então, deste congresso o meu querido professor João Frederico de Costa Azevedo Meyer, mais conhecido como Johnny. O professor Johnny, ele é associado no Departamento de Matemática Aplicada do IMEC na Unicamp. Ele é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Atua na área da matemática com ênfase em biomatemática, modelagem matemática, ecologia matemática, impacto ambiental e educação matemática. Atuou na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp como coordenador de desenvolvimento cultural e pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários até meados deste ano. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Convidamos também o professor Dr. Leonardo Stail, pró-reitor adjunto de graduação da UFABC e coordenador do Programa Extensionista Escola Preparatória da UFABC. Professor Dr. Ramon Vicente Garcia Fernandes, coordenador do Bacharelado de Ciências e Humanidades e coordenador do projeto extensionista História do Rock. A princípio, o professor Minami estaria mediando essa mesa, mas por motivos de saúde ele não pôde comparecer, mas estará muito bem representado pela nossa colega Gabriela Rufino Maruno, produtora e chefe da Divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Uma salva de palmas para os nossos representantes. Bom dia a todos e todas. Agradeço aqui publicamente o convite para substituir aí o professor Minami, que infelizmente não pôde estar, e espero estar à altura da mediação que ele faria e contribuir com essa mesa de abertura tão importante do Conexão. Acho que cabe a mim aqui, nesse momento, o papel de fazer uma sugestão de como a gente vai conduzir essa mesa, que o tempo é um pouco escasso e o assunto é por demais interessante e longo. Poderíamos ficar aqui seguramente o dia todo, mas cabe a mim aí esse papel de fazer uma sugestão de condução, se todos aqui concordarem, né? E pensando em como a gente poderia conversar a respeito desse tema, né, extensão e cultura, por quem faz extensão e cultura, me veio à cabeça de que seria muito mais produtivo e interessante se a gente mediasse as nossas falas a partir das motivações e dos desafios que compõem o fazer, extensão e cultura, muito mais do que a gente ficar numa descrição das ações. Não sei se os professores aqui concordam, mas deixo aqui a minha sugestão, para a gente falar mais do que nos motiva a conduzir essas ações culturais extensionistas e, principalmente, os desafios que permeiam essas ações. Tudo bem? Ok, então entendo que podemos conduzir dessa forma. Acho que também cabe a mim, aqui, representando a categoria dos TAs, falar um pouco da perspectiva de
como a gente observa a condução e a coordenação dessas ações extensionistas e culturais, como a gente atua, né? Como a gente possibilita que essas ações tenham êxito e sucesso, como vem tendo aí ao longo dos anos, né? E eu acho que se eu pudesse... E aí, cumprindo a minha própria proposta, né, se eu puder falar de uma motivação que a gente observa, acompanhando o dia a dia aí dos coordenadores e coordenadoras dos projetos de ação de extensão e cultura, eu acho que algo que é bastante nítido como motivação é o extrapolar barreiras. A gente percebe que os projetos têm como motivação central, visceral, extrapolar as barreiras. E que barreiras são essas que a gente observa no nosso dia a dia, né? Acho que a primeira motivação que a gente observa é que os projetos querem acabar com aquele academicismo hermético, ou seja, aquele saber que fica preso entre os quatro muros da universidade. Então, a gente percebe que os projetos têm essa ânsia e essa proposta muito genuína de ultrapassar esses muros que, às vezes, são invisíveis e que não são perceptíveis por aqueles que estão aqui nessa comunidade interna. Então, a gente observa muito bem essa motivação. Uma segunda observação que a gente faz é que os projetos lutam muito para extrapolar as barreiras das hierarquias ultrapassadas. E como é que a gente observa que essas hierarquias não cabem mais nos projetos de extensão e cultura? Quando a gente vê liderando essas ações, alunos e alunas, TAs, até membros da comunidade externa participando ativamente da efetivação dessas ações, e não apenas como coadjuvantes ou agentes passivos. Então, quando a gente observa docentes, estudantes, TAs e membros da comunidade externa compartilhando a liderança das ações, a gente percebe que a hierarquia ultrapassada não cabe mais nas ações extensionistas e culturais. É muito interessante a gente ver que cada vez isso se torna mais presente. E acho que, por fim, o que a gente observa como uma barreira que os projetos anseiam ultrapassar é o próprio conceito de universidade, né, que, por muito tempo, foi um conceito que ficou focado na exclusividade e, algumas vezes, na exclusão. E as ações extensionistas e culturais têm caracterizado o ambiente da universidade como um ambiente cada vez mais inclusivo, acessível e de pertencimento compartilhado. Né? Então, é uma observação que eu faço e vejo que colegas compartilham dela e que nos deixa cada vez mais felizes e orgulhosos de trabalhar aqui na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E, para finalizar minha fala, para passar para os professores, se eu pudesse sintetizar aqui na visão de técnica administrativa, qual é o maior desafio que a gente enfrenta ao observar, ao acompanhar as ações culturais extensionistas, é um desafio de fazer mais, fazer melhor, com mais qualidade, com mais efetividade, né, atendendo ao conceito de extensão, como ele é pensado, ou seja, uma troca de saberes, e não apenas um saber de mão única. E, principalmente, eu acho que o maior desafio daqueles que fazem ações extensionistas e culturais é que todos possam atingir um conceito pleno de cidadania, de sociedade e, principalmente, o conceito pleno de universidade. Então, deixo aqui a minha contribuição inicial e passo a palavra para o professor Johnny. Acho que poderia ser, né, professora? Como convidado da casa, tudo bem? Inicialmente, a gente está programando 15 minutos. Tudo bem, professor? É pouco, né? Mas eu vou te orientando a respeito do tempo, tá bom? Tá bom. Antes de contar meu tempo, eu preciso fazer umas palavras. Eu quero agradecer muito o convite. Eu fiquei muito honrado com o convite. Eu sou, como diz aí, ex-pró-reitor de extensão. Conheci o Daniel começando e morro de inveja dele. Ele é moço. Ele tem uma universidade onde o orçamento dele é parecido com o orçamento da pesquisa e ele tem cabelo. Então, eu tenho muitos motivos para ter um pouco de inveja dele. Posso falar aqui? Sim, eu também tenho inveja porque ele fala sem olhar as transparências. Eu tinha preparado mais transparências, então algumas eu vou passar depressa. Mas depois, se alguém tiver curiosidade, vai ficar nesse computador aí.
como é que nós definimos nas universidades extensão e cultura? Como o Daniel falou, eu não quero ficar aqui contando a história da Unicamp, mas cada um vê o mundo com os olhos que tem. Isso é uma frase do Saul Bellow, que é um escritor norte-americano, muito ligado à filosofia, mas era um romancista, mas também é uma moda de viola, que é assim, ali passava boiada, tinha uma palmeira. Alguém pelo menos conhece essa moda de viola. Pois é, lá na frente o Adalto Dourado diz, e hoje, mesmo vendo gente e carros passando, meus olhos ainda estão enxergando a velha boiada passar. Então eu vou falar com os olhos de um velho de 70 anos que está vendo a boiada passar, e eu vou dizer para vocês como é que nós definimos extensão e cultura dentro da universidade. Os estatutos da Unicamp são atrasados. São da hierarquia, como é que você falou, dona Gabriela? Ultrapassada, da hierarquia ultrapassada. E nós estamos lutando para haver uma equiparação isonômica da extensão com pesquisa e com ensino. Desconta do meu tempo. Numa reunião do Conselho Universitário, eu escutei um professor que foi candidato a reitor dizer assim, nós sabemos, eu estou imitando, isso é muito péssimo, muito horroroso. Nós sabemos que pesquisa e ensino são indissociáveis. Eu nem pedi a palavra, eu falei assim, extensão também, né, professor? E ele sorriu e falou, mas ensino e pesquisa são com letras maiúsculas, enquanto extensão é com um ezinho pequenininho. E deu risada e olhou, felizmente ninguém riu com ele. Pronto, então descontou do meu tempo. Então nós estamos numa luta muito grande para tentar mudar o conceito de extensão da universidade. Extensão e assuntos comunitários. O que de extensão não é assunto comunitário? Como diz o Caipira, me fala. Não existe. Então nós pensamos extensão e ação cultural. E foi um debate homérico, perderam a tarde inteira debatendo e parou aí. Não chegaram a conclusão nenhuma. O que é cultura e se cultura é extensão, e mesmo que seja, se é a Pró-Reitoria de Extensão que deve cuidar da cultura. Um desastre. Onde que nós fazemos extensão? Onde é que nós fazemos cultura? Isso a Gabriela já respondeu. Como que nós fazemos e como é que nós podemos ser avaliados pela sociedade? Isso é uma coisa mais complicada. E junto com quem nós trazemos extensão, também a Gabriela puxou o tapete e ela já falou tudo que precisava falar. Bom, aqui eu tenho um pouquinho de onde nós fazemos extensão e cultura. Eu escolhi uma das imagens bonitas do FABC e escolhi essa imagem da Unicamp. E eu queria falar sobre 4 itens com 3 passos. Sobre qual é a função da universidade. Função da universidade número 1 é ir para a sociedade, para a natureza. É extensão, mas não vai contar. A gente vai para a sociedade, para a natureza, e a gente lê, vê, enxerga, sente, estuda o mundo e pega dados. E qual é o primeiro passo? A gente transforma dados em informação. Não é a mesma coisa. Milhares de dados do IBGE não são informação. O tratamento estatístico é informação. Primeiro passo, dados em informação. Depois, o segundo passo é a reflexão, é a criatividade. Nós temos que fazer dessa informação ciência. Nós temos que construir ciência. A gente tem mania de descobrir que a ciência é descoberta. Como os portugueses descobriram a costa leste e a costa oeste da África. Que eu saiba, ninguém cobriu as costas. Ninguém cobriu a ciência para que a gente chegue lá depois e descubra. Desconta. Uma porcentagem, talvez uns 98% que eu estou falando, é provocação, é justamente para a gente poder depois dialogar. Então, ninguém cobriu a ciência, ninguém cobriu a matemática, para a gente estar descobrindo o Teorema de Pitágoras. Depois, falta mais um passo, eu esqueci de dar o outro passo. Para algumas pessoas, acaba aí. Foi o que você deixou implícito, acaba aí, eu produzo a ciência, publico numa revista internacional, ganho uma nota da CAPES e a minha promoção está garantida.
E na Unicamp, e no currículo Lattes, até pouco tempo atrás, não havia referência nenhuma à extensão para a promoção de um indivíduo. Não havia, porque a extensão era com E pequenininho. Muito bem. Então agora há um terceiro passo. E o terceiro passo eu chamei de compromisso. É o serviço da ciência para com a sociedade ou as sociedades que nos mantêm. Então, o que acontece quando você vai para a sociedade junto com a sua ciência? A sociedade critica a sua ciência. E é inevitável, como diz o caipira de Mujimirim, que eu sou, que nós volta para trás. Porque ao receber a crítica, eu mudo a minha ciência. Ao mudar a minha ciência, eu preciso de mais informações. E para recolher mais informações, eu volto para trás mais um passo e eu preciso voltar para a sociedade, para a natureza, na coleta de dados. Para mim, esta é uma definição da extensão. É uma definição que não é separada de ensino e de pesquisa, mas ela está presente em todos os passos. Então, a extensão é multifacetada, multidimensional, diversa, plural, transdisciplinar, e ela é sempre criativa, e como eu falei desse vai e vem, ou como diz o caipira de Mujimirim, que eu sou, esse sobe e desce, que dos 4 passos, ela é recreativa, ela volta a criar em cima do que tinha sido feito. E para quem é apaixonado pela extensão como eu, ela é recreativa também. E a extensão é dinâmica, sim. Até parece que ela é viva, não é, professor Daniel? Parece que ela é viva, e ela é diversa, e a gente trabalha diferente, e a gente trabalha com ideias diferentes, e isso é muito bom. Em psicologia, se eu sou de uma linha lacaniana, eu não posso conversar com você porque você é de uma linha freudiana. Eu sou leigo, hein? Sei nada de psicologia, sou da matemática aplicada. Mas aí, para mim, a teoria está certa, a sua teoria tem que estar errada. E aí, a gente é ibérico, né? A gente discorda, ou seja, a gente tem coração diferente, né? Filologicamente, né? A gente concorda, é o mesmo cordis. Quando a gente discorda, a gente tem coração diferente. Então, se eu discordar do Daniel, o coração dele é mau. Mas não, na extensão não é assim. Na extensão não é assim, eu preciso de quem pensa diferente para criticar o que eu faço. Então, todo extensionista é, por necessidade profissional, cri-cri. Eu me lembro de ter lido em espanhol pela primeira vez, no final da década de 60, um livro do Paulo Freire chamado Extensión ou Comunicación, que saiu por primeira vez em Chile. E o meu pai voltou do Chile e trouxe para mim um livro que seria proibido aqui, pouco tempo depois seria proibido, em que o Paulo Freire desmontava a ideia da extensão, que é uma flechinha da universidade para a sociedade. Ele falava que a flechinha vai e volta. Eu, como caipira de Mujimirim, que eu sou, eu digo vai e volta. Vai e volta. Eu tenho que andar depressa. A gente tem que admitir que as fronteiras da extensão com a prestação de serviços pura e simples da universidade são cinzentas. A extensão com ensino, a fronteira é cinzenta. A extensão com pesquisa, a fronteira é cinzenta. A extensão com a administração técnica da universidade é cinzenta. Vou contar um caso. Chega lá, a assistente técnica de direção da pró-reitoria para na minha porta, encosta a mão na porta, chacoalha um papel assim e fala: desde quando eletrificar barracão é extensão universitária? Porque eu tinha aprovado uma despesa. Eu falei: ai, que bom que você perguntou, Ana. Ana, a gente fez um projeto ProEx para o MEC, que deu R$100 mil para a gente reformar o barracão, onde as mulheres do assentamento Vergel produziam mandioca chips. Na hora que a gente usou o dinheiro deu para quase tudo. Reformou o prédio, comprou as máquinas, construiu, mudou, colocou equipamento e faltou eletrificar. Então a extensão eletrificou. Ou seja, a fronteira entre a administração pública e a extensão também é cinzenta. Isso aqui eu vou pular porque eu já falei. Embaixo, opiniões diferentes, conflitantes, a se respeitar, diálogos humanamente vivos para poderem ser produtivos. Tá bom?
5 minutos é o que eu tenho, já falei. Eu tenho que acabar? Tá, vou acabar em 5 minutos. Qual que é o nosso problema em relação ao resto da universidade? Por que é que a gente faz extensão? A resposta é fácil, que a gente vai ficar rico. Vocês não concordaram? Que a gente vai ser famoso, socialmente reconhecido, vão chamar a gente, passar o final de semana nele de caras. Parece que também vocês não estão concordando com isso. Acontece que a nossa ambição é muitíssimo maior. A nossa ambição é desmedida, a gente é mesmo muito ambicioso. O que a gente quer fazer? A gente quer mudar o nosso mundo. A gente quer fazer diferença. A gente não quer que Santo André e São Bernardo sejam iguais. Depois que a extensão começou a trabalhar nesses locais. Eu vou pular um monte de coisa e eu vou fazer uma crítica da ciência. O Rubem Alves diz que tudo que é ciência hoje, amanhã é magia negra. Eu estudei que a luz só se propaga em linha reta, hoje a luz faz curva e entra em um buraco negro. Os gregos diziam que átomo é aquilo que não pode mais ser dividido, e o átomo é dividido. As pessoas os alunos de medicina que faziam o parto das parturientes no Imperial Hospital em Viena, tinham aula de patologia, limpavam direitinho a mão e o braço com pano, e depois iam cuidar das parturientes, morriam todas, claro, de septicemia. Porque a ciência dizia que quem trazia doença era o miasma mefítico, era o cheiro ruim de pântano. Então as janelas ficavam fechadas. E hoje as pessoas abrem as janelas e as pessoas desinfetam as mãos de outra maneira quando não trabalham só com luva. Então é a ciência. O ovo era ruim, agora é bom. O vinho era ruim, agora é bom, graças a Deus. O café era ruim, agora é bom. E assim vai, e assim vai. Exercício era bom, agora exercício tem coisas que são ruins. Então, amanhã vira bruxaria. A crítica do ensino. A gente, durante muito tempo, a gente ensinava para o futuro, sim, mas o que a gente usava como assunto a ser ensinado? O passado. Eu não trabalho com... Desculpe, se tem alguém aqui das ciências exatas, da engenharia, eu não trabalho com cálculo de Riemann, eu trabalho com cálculo de Hilbert, porque o cálculo de Riemann não serve para mim. O meu ensino, que é baseado no cálculo de Riemann, é um ensino baseado no passado, no atrasado, na tabela periódica. E ensinar para quando? A gente tem que ensinar para hoje. O negócio de ensinar para o futuro é muito bonzinho, mas a gente quer o exercício da cidadania hoje. A gente quer alunos que assumam responsabilidade e que, para isso, tenham o apoio do nosso ensino. E por quê? Essa desmedida ambição que a gente quer mudar a história. É pouco isso? Não, é muito. É porque a gente é muito ambicioso. E a gente aprende quando faz extensão, e um resuminho. Só se faz extensão sabendo ler e ver a sociedade que nos mantém. Resuminho. 2. Só se constrói conhecimentos e pesquisas na extensão e fora dela, dialogicamente. 3. Apareceu lá? Só se faz extensão com tentativa e erro, com persistência e sempre com críticas. E 4, nossas muitas e multifacetadas ações de extensão existem compromisso e vínculo com a sociedade. Você, nossa, que resuminho bonito. Não, eu copiei do Paulo Freire. Sobre aprender a ler e escrever. Quais são as bases da teoria de Paulo Freire? 1, ler o mundo. 2, construir conhecimento dialogicamente. 3, criticar esse conhecimento. 4, comprometer-se com a sociedade. Essa é a teoria de Paulo Freire. E essa é a teoria de extensão. Não porque Paulo Freire tenha feito extensão, mas que Paulo Freire sabia o que era a educação. Nunca mais me fale em primo pobre. Você, Daniel, você é um primo rico, porque você tem a mesma verba que a pesquisa. Lá no Unicamp, uma parte do dinheiro da extensão foi passado para a pró-reitor de pesquisa.
para poder fazer uma coisa que eles chamam de extensão comunitária, eu não posso falar mais. Mas eu vou contar uma história. É para contar a história. Eu fui à primeira reunião do FIPREX, sentei lá atrás, quietinho. Você sabe que, como fala em Mojimirim, sapo de fora não pia. A gente passou a manhã discutindo os projetos novos e à tarde levanta-se um pró-reitor e fala assim, bom, nós sabemos que a extensão é o primo pobre da universidade. Levanta o segundo e fala, nós sabemos que a extensão é o primo pobre da universidade. Levanta o terceiro e fala, nós, como já foi dito, somos o primo pobre da... Não chegou a falar uni. Eu já fiquei de pé, e com voz de professor de cálculo, eu dou aula para 120 alunos, eu falei, pode parar vocês aqui. Pode parar, eu sou de fora, sabe de fora não pia, mas eu tenho que falar uma coisa, eu estou vindo pela primeira vez, passamos a manhã toda discutindo projetos que arrepiam os pelos do pescoço e dá brilho nos olhos. E vocês vão dizer que a gente é pobre? O que vocês querem ser? Vocês querem ser rico em tesão ou vocês querem ser rico em dinheiro? Felizmente, ficou um momento meio tenso, felizmente o coordenador então, feliz, falou assim, Johnny, eu queria ser rico nos dois. Aí todo mundo riu, e a gente voltou a... E nunca mais falar em primo pobre no FIPREX Sudeste. Graças a Deus. Nós somos o primo rico. Por quê? Porque nós trabalhamos com brilho nos olhos e com utopia, porque a gente enxerga mais longe. Foi uma honra para mim, mesmo não sendo pró-reitor, ter podido participar com vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Johnny, por arrepiar os pelinhos dos nossos pescoços. Ficou todo mundo arrepiado. Muito obrigado pelo arrepio coletivo. E eu vou passar a palavra para o professor Ramon. Tudo bem? Então, pessoal, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todo o pessoal da PROEC, né, pelo evento, Daniel, Adalberto, todos os DAs, que eu sei que fazem um trabalho muito bom, muito sério, e eu como usuário, sentido usuário parceiro, digamos, da PROEC, já em vários projetos, né? Sempre consegui muito apoio, sempre, então, queria então, agradecer em geral a colaboração da PROEC nesses anos todos do UFABC e parabenizar em particular aqui pelo evento de hoje, agradecer aqui a presença do professor Johnny, do Leo, da Gabi, veja, então, eu, ao contrário, o professor Johnny tem uma longa experiência de extensionista, né? Eu, ao contrário, eu sou, digamos, um professor que, mais ainda, vou reconhecer que quando o professor Johnny falou dessa ideia de que a extensão está com E minúsculo e tal, né? Eu confesso, durante um tempo, certo, eu sou professor, fui professor durante vários anos da Federal do Paraná, depois saí para a GV, aí voltei para o âmbito das instituições federais na UFABC, e quando eu comecei lá no Paraná, realmente eu tinha essa ideia, estamos numa instituição, está consolidando a pesquisa, tal, extensão, tudo bem, está no nome, tal, mas não é importante, né? E assim, foi ao longo da minha própria carreira, de ir assim, apanhando ao longo da vida, né, que fui me convencendo de que a extensão realmente é uma coisa que precisa ser feita, que parte de nossa tarefa, tá? Então, eu espero que aí a pessoa que falou da extensão com E minúsculo tenha tempo também para fazer essa reflexão e acabe mudando, né? Mas, então, eu, ao contrário, eu não sou especialista em teoria de extensão, certo? Sou um modesto usuário, tá? Sou um cara que fez diversos projetos de extensão, inclusive a participação, o convite na mesa, né? Era para falar isso, vamos, a extensão e cultura por quem faz extensão e cultura, né? Então, eu
não sou, digamos, quem reflete sobre extensão e cultura, para isso já o professor Johnny deu uma introdução perfeita, e o Daniel já falou antes, né? Então, só vou contar meus causos, certo? Então, aqui em realidade, desde que eu entrei na UFABC, em 2011, eu, conversando com colegas, vamos tentar fazer alguma coisa, e eu comecei com um projeto, certo? Um projeto de extensão, que era chamado da divergência, convergência, perspectivas em diálogo, onde nós juntávamos os 3 cursos da área de humanidades que tinha na época, que era filosofia, políticas públicas e economia. A gente juntava uma pessoa de cada uma dessas 3 áreas para debater um tema em comum, certo? Veja, isso é interessante também, porque chega nessa parte das zonas cinzentas que o professor Johnny falou, certo? Aí, isso aí é pesquisa ou é extensão, certo? Ou seja, por um lado são saberes especializados, certo? Se você está pegando um filósofo para falar como que a filosofia vê, por exemplo, a questão das políticas de saúde, certo? Por outro lado, você supõe que também uma coisa que é do interesse não especificamente acadêmico das pessoas que fazem filosofia, né? Sino que você pode envolver nisso daí mais pessoas, certo? E aí tem também uma questão, digamos, o que é a comunidade externa, certo? Então, veja, a comunidade externa é externa ao âmbito específico da discussão ou é externa à universidade? Por exemplo, quando você faz uma palestra, certo, sobre um assunto, digamos, você está discutindo segurança pública, depois pega um economista, isso, um filósofo e um cara, um cientista social, então, você diz, veja, então, se você tem alunos, por exemplo, da universidade, tá? Veja, claramente não são, digamos, ou seja, você não está trazendo a pesquisa técnica, certo? Digamos, aquela coisa mais fechada, tá? Que a Gabriela falou, o Johnny falou, certo? Você está, digamos, tentando envolver o conjunto dos alunos da universidade numa discussão mais ampla. Então, por um lado, isso é uma tarefa de extensão. Por outro lado, e minha experiência foi isso, é muito difícil você, com esse tipo de coisa, você transcender os limites da universidade. Você adoraria, digamos, que o cara que está passando na rua, o cara não tem interesse em uma discussão de segurança pública, por exemplo. Então, sim, mas é difícil quebrar essa barreira, é difícil trazer essa pessoa que poderia se interessar, trazer para dentro da universidade para debater isso, certo? Então, veja, então aqui estou diagnosticando a coisa, adoraria ter a receita de como quebrar isso, né? Mas ainda não achei muito, tá? Aí veja, esse projeto inclusive depois parou, e aqui, juro, não é chiadeira, não é choradeira, nem nada, tá? Mas parou porque a segunda vez que a gente apresentou, entenderam, esse projeto é muito mais pesquisa do que extensão, você tem que conseguir recursos na Projetoria de Pesquisa, tá? Então, veja, insisto, não é choradeira, estou mostrando aqui que os limites são difíceis, tá? Então, é um projeto que certamente tem um pé em cada lado, tá? Aí também eu me envolvi com um projeto que é tocado por outro professor, um colega nosso, o professor Arthur Zimmermann. Ele durante já vários anos vem desenvolvendo um projeto chamado Desigualdades Regionais e as Políticas Públicas. Ele sempre traz convidados de cada uma das regiões do país para falar como está uma determinada política pública. Eu colaborei com ele, como vice-coordenador do projeto, inclusive no período em que o professor Arthur foi fazer o postdoc, eu tentei segurar, na medida do possível, o Rojão, né? O especialista era ele, eu tentei tocar como... e também, tem, de alguma maneira, tem esse mesmo problema, tá? Você está fazendo uma coisa que é super interessante, do meu ponto de vista, claro, né? É super interessante, pode trazer assim, a comunidade toda, tá? Mas é até difícil você trazer os professores e alunos da universidade para debater, certo? Então, já que dirá da comunidade externa, tá?
E aí, minha terceira experiência, que acho que em grande parte é motivo do convite, né? Que eu não tenho a teoria, mas eu aprendi com o pessoal da PROEC qual que é a diferença entre extensão e cultura. Aliás, vocês vão me dizer se eu aprendi bem, né? Então, que a ideia é, se você faz uma coisa que tem o conhecimento técnico, certo? E você leva para a comunidade, você está fazendo extensão, certo? Se você está levando para a comunidade uma coisa que não é teu âmbito específico, você está fazendo uma coisa de cultura. Não sei se peguei bem o espírito, mas então eu pensava, por exemplo, se você é um ornitólogo, então especialista em pássaros, e você faz um ciclo de observação de pássaros, você leva as pessoas da comunidade para conhecer os passarinhos por São Bernardo, por Santo André, você está fazendo extensão. Tá? Se você resolve dar um curso, porque você gosta, tá? de danças de salão ou de história do basquete, certo? Então você está fazendo cultura. É uma coisa que você sabe, mas não é teu conhecimento específico. Tá? Então, a história aqui do nosso fazer obras, atividades de cultura, começou com um diálogo com 3 colegas meus, certo? Professores Leonardo Melo, Marcos Vinícius Pó e Zé Paulo Guedes, né? No qual a gente descobriu, quase desde que se conhece, que somos todos fãs de rock, certo? Então, nessas conversas assim, a gente poderia fazer alguma coisa de rock, veja, não montar uma banda, porque tem outras coisas, eu não consigo nem tocar o pandeiro, né? Então, realmente não dava para, e cantar pior ainda, né? Então, não dava para fazer banda de rock, então vamos tentar fazer algum tipo de coisa como fãs de rock que somos, tá? E a gente, adorou a ideia da web rádio, tá? A gente tentou fazer, mas aí foi nenhum problema de novo com a web rádio, foi nossa dificuldade de conseguir nos organizar para encontrar um horário, tá? Até que apareceu o primeiro edital de projetos de cultura. Né? Tá? Essa é nossa, agora vai, né? Então, e a gente apresentou esse projeto, certo? De um ciclo de história do rock, tá? Curso livre de história do rock, essa é a ideia, do século XX, tá? Para não ficar brigando aqui, se a gente discute se o rock continua, se o rock é atual. Então, a gente queria evitar isso, curso livre de história do rock. Muito bem, então aí começam novamente as dificuldades, certo? Bem, bárbaro, nós 4 temos super interesse em falar disso, mas aí falta alguém que ouça, né? Ou seja, quer dizer, a gente quer levar supõe-se que a gente tem um conhecimento adquirido, por isso estamos nos propondo fazer isso, né? Mas temos que chegar, perfeito, existem pessoas interessadas em ter esse conhecimento, tá? Ou seja, nós queremos levar, ser parte dessa preocupação, mas precisa ter alguém que queira ouvir, certo? Senão, digamos, e aí está, digamos, acho que um dos problemas, certo? Isso, como que a gente chega às outras pessoas? Então, veja, inclusive aqui tem coisas que a universidade, claro, está um pouco, digamos, acho que isso é uma das lutas que a PROEC está fazendo, e ainda provavelmente deva fazer mais, que por um lado a universidade, não sei até que ponto está muito assim organizada para receber pessoas, tá? Se eu conto um caso, teve um dia que um colega nosso estava começando um ciclo de cinema em São Bernardo. Então, fez uma coisa, pediu para divulgar para toda a comunidade. Tá? Esse mesmo dia, tá? Tinha tido uma mudança não sei se era na firma que terceirizada que cuida da segurança, tá? E aí o segurança começava, eu entrei como todos os dias no campo, que sou pedestre, então para entrar de pedestre, lá. Aí o cara me pede identificação. Então, tenho que mostrar minha carteirinha de professor, né? Mas então o que quer dizer? Que no mesmo momento em que
você está fazendo um ciclo de cinema que espera trazer toda a comunidade, né? Você põe uma barreira, não, se você não tem uma carteirinha da universidade, você não pode entrar, uma coisa meio maluca, né? Então, são tantas, assim, não sou psicólogo, mas acho que isso é esquizofrenia, né? Então, então, voltando ao nosso glorioso ciclo de história do rock, tá? E para fechar, nós fizemos um primeiro ano, tá? Nós, nesse primeiro ano, tivemos bastante assim, dificuldade de conseguir, certo? Nós, no máximo, assim, primeira sessão conseguimos umas 50 pessoas, tá? Mas a partir daí, teve um público médio de 10, 20 pessoas, e não mais do que isso. Né? E aí, esse segundo ano, a gente se preocupou especialmente na parte da divulgação. Para isso, a gente teve, de novo, a gente sempre teve monitores super bons, mas esse ano a gente teve uma equipe de monitores super qualificada, preocupada na questão de... Então aqui, não posso deixar de elogiar a Gabriela Lima, uma de nossas monitoras que está aqui assistindo, mas também a Bia Félix, a Joyce Maia, a André Torres, toda a nossa equipe de monitores. Veja, então a gente conseguiu quebrar a barreira, especialmente pelo seguinte: esse ano a gente tem, em todas as sessões, entre 60 e 80 pessoas. Tá? Ou seja, quadruplicamos o número. E mais ainda, uma coisa que acho mais legal, porque o ano passado, desses 10 ou 20, era quase todo mundo da universidade. Esse ano a gente conseguiu, de alguma maneira, quebrar. Veja, tem uma comunidade, tem uma tradição roqueira no ABC. Tal. Então, eu não espero, ou seja, seria ingênuo pensar que um cara vai vir vai atravessar a grande São Paulo, vai vir de Cajamar, um roqueiro de Cajamar vir assistir aqui, não, é meio impossível, né? Mas a gente conseguiu, aproveitando essa tradição roqueira aqui, tal, a gente conseguiu trazer, digamos, no mínimo umas 30, 40 pessoas da comunidade por evento, certo? Que pode ser um passo modesto, claro, se você faz um evento, tipo, como teve um curso de História da África para professores de História da região. Então, perfeito, claro, e você já traz 100, 200 pessoas. Mas o que eu acho isso para nossa modesta ambição, certo? De tentar levar essa cultura de rock e tal, de trazer o curso para o pessoal da comunidade, acho que esse passo de 1 para 40 é um passo significativo. Tá? Então, fecho aqui, esse é só, digamos, um depoimento de que não é um teórico da extensão e cultura, mas que está nos 6 anos da UFABC tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Vou pedir aqui a permissão para fazer uma intervenção na fala do professor Ramon, uma contribuição. Não posso deixar de fazer, professor. Observando aqui, acompanhando, né, o dia a dia do projeto do professor Ramon, que é o curso livre História do Rock, para usar um termo bem cafona, viu, professor? Eu acho que é um case de sucesso, sabe esses termos bem publicitários? Acho que é um dos projetos que a gente observa mais, que extrapola essas barreiras das quais a gente falou. De fato, quando a Beatriz e a Gabriela, reforçando o que o professor Ramon disse, o trabalho de divulgação que as bolsistas fizeram realmente é um trabalho excepcional. Até esses dias estava conversando com o Robson, que cuida da comunicação da PROEC, como o trabalho das suas bolsistas, das bolsistas do projeto, é um trabalho a ser estudado, a ser replicado em outros projetos da PROEC. Realmente é um trabalho que obteve um resultado excepcional. A gente percebeu isso como? Pelo número de ligações da comunidade externa que a gente recebe, muita gente interessada em saber como faz para participar, eu posso entrar na UFABC, então não foram 2 ou 3 ligações, foram muitas ligações que a gente recebeu de pessoas perguntando se elas poderiam entrar na universidade, se elas teriam direito a um certificado com o nome da universidade. Então, questões que foram derrubadas com uma proposta de um curso como o do professor Ramon e tantos outros, mas cito aqui o caso específico do História do Rock. Outra observação que a gente fez, e aí mais uma vez focando em qual barreira foi derrubada, foi na construção do conhecimento compartilhado. Eu acompanho a página do curso lá no Facebook e percebo a contribuição que a comunidade externa dá nas pautas
das aulas. Então, assim, eles se sentem, e devem se sentir, porque a intenção é essa, num espaço de construção compartilhada do conhecimento mesmo. Inclusive, acompanho os debates acalorados, às vezes, algumas brigas, mas ali você percebe que o objetivo de se construir um espaço democrático e de troca se efetivou. Então, assim, publicamente, dou os parabéns para a equipe do projeto e acho que, se você tinha alguma dúvida que a sua proposta tinha alcançado o sentido de cultura que a gente coloca ali como norteador na PROEC, essa dúvida não existe mais. Com certeza, o seu projeto ultrapassou as expectativas e alcançou tudo que a gente almejava para um projeto cultural, professor. Então, os parabéns aqui publicamente. E agora, finalizo com a fala do professor Leonardo. Obrigado, Gabriela. Eu vou pedir licença para ficar em pé, porque, como professor, eu me sinto mais à vontade falando de pé, dessa forma, né? Nosso convidado, nosso ilustre convidado também já tomou essa liberdade, então eu me aproprio da ousadia do nosso colega, né, que admiro. Já assisti sua participação nos outros eventos da Conexão. É uma honra dividir a mesa com pessoas ilustres como as que compõem a mesa hoje. E, bom, a minha experiência com extensão, ela começou aqui na UFABC. Porque toda a minha carreira acadêmica como aluno, eu nunca tive contato com extensão. Eu sou químico, né? E quando eu entrei aqui na UFABC, isso era o que mais me preocupava, isso era o que mais me martirizava, porque eu tinha certeza absoluta do que eu queria fazer com pesquisa, eu tinha uma vaga ideia do que eu faria com ensino, mas eu não tinha a menor ideia do que eu faria de extensão. Afinal de contas, eu sou químico, eu só sabia fazer sabão na época. Hoje em dia eu sei fazer sabão e cerveja, né? Então, já dá para pensar em outras propostas. Mas o que me aconteceu de interessante foi de que, no final do ano 2009, quando houve o lançamento de um edital para uma chamada de projetos de extensão, um grupo de alunos veio me procurar. Um grupo de alunos, na época e atualmente ainda continuo tendo bastante proximidade com os alunos de graduação, e aí eles vieram com uma ideia de um cursinho, querendo fazer um cursinho. Eles tinham um sonho de ajudar, né, os outros alunos para entrar na universidade, né, e ter a oportunidade de estudar numa universidade pública como eles estavam tendo. Eles queriam fazer alguma coisa nesse sentido, queriam transformar a sociedade, queriam, né, poder contribuir de alguma forma. Só que, para participar do edital, para ter atribuição de bolsas, precisava de um coordenador que fosse docente, né? Então, eles pegaram o primeiro que viram na frente, não sei qual foi o critério que eles escolheram, né, para me procurar. Exatamente, inclusive, acho que essa é uma boa pergunta para fazer para aquele grupo, né? Foram 4 alunos, o Rodrigo, a Bruna, o Júlio e a Natália. E eles me vieram com essa ideia, né? Daí eu disse, beleza, vamos sentar, vamos conversar, né? Porque cursinho é uma coisa que eu não gosto. Eu não acho certo. Até hoje eu não acho que deveria existir. Eu acho que a educação básica deveria ser boa o suficiente para que não houvesse necessidade de cursinhos, ou que nós tivéssemos vagas suficientes nas universidades públicas que dessem conta da demanda, que não houvesse essa disputa de vagas no ensino superior. Então, eu já botei para eles de que eu não concordo, nunca concordei, eu não acho que cursinho seja algo realmente útil. Bom, útil mas não deveria existir. Não gosto da ideia. Tanto que uma das poucas exigências que eu fiz para aquele grupo é de que o nome não poderia ter curso ou cursinho. E foi aí que nós cunhamos o nome Escola Preparatória da UFABC. Bom, a criação dessa escola preparatória, ela se deu em 2010. Então, no final de 2009, nós apresentamos a proposta do edital, foi aprovada, e a gente começou em 2010, né, bastante modesto, uma turma, 50 alunos, cerca de 25 professores, né, todos alunos de graduação. E os nossos objetivos naquele momento, que a gente pensou, bom, é uma excelente oportunidade da gente divulgar para a comunidade. Isso em 2010, a universidade ainda estava se consolidando aqui na região, ainda existia
ainda existe um desconhecimento de que a universidade está aqui, de que existe uma universidade pública nessa cidade, de que existe que essa universidade é gratuita, né? Muitas pessoas não sabem ainda. Naquele momento, então, era muito, né, muito pior essa situação. E também, obviamente, ajudar os alunos do ensino médio da rede pública, né? Então, o nosso foco sempre foi isso, levar a UFABC para a comunidade e trazer a comunidade para dentro da UFABC, né? Então, o nosso projeto, principalmente, foi de divulgar aqui entre as escolas que circundam a universidade, para trazer justamente essa comunidade que está aqui do outro lado da rua, para dentro da universidade, para que eles tivessem contato, para que eles se sentissem em casa aqui, né, se apropriassem desse espaço. E aí, né, nesses 8 anos de história da escola preparatória, a gente já atendeu mais de 3.000 alunos, né? Nesse caso, o atendimento é ao longo de um ano inteiro, é um acompanhamento ao longo de um ano inteiro, né, com aulas de reforço e tudo mais, né, mas não só aulas de reforço, também a gente tenta trazer um trabalho de conscientização, de plano né, meta de vida, autoimagem e tudo mais. De colaboradores, eu não sei dizer o número correto, mas é cerca de 300 alunos de graduação, de pós-graduação já passaram. Esse número seria muito maior se a gente trocasse a equipe todo ano. E esse é um problema, porque quem entra na escola preparatória, a maioria dos que entram na escola preparatória, eles não querem sair, eles querem continuar. Eles participam do processo seletivo. Muitos acabam saindo porque eles não passam no processo seletivo. Já foram professores, não passam no processo seletivo, né? Mas é justamente por conta a partir do momento que ele passa a vivenciar aquele processo de extensão, ele começa a ter uma nova vivência, uma nova visão do que pode ser feito para a sociedade. Atualmente, a gente tem aí 600 vagas, a gente oferece 600 vagas aqui no campus Santo André e em São Bernardo, temos cerca de 60 colaboradores na nossa equipe. Mas o que eu gostaria de destacar é esse número aqui, que são os 300 alunos que participaram. Porque me parece que, apesar da extensão não ser o processo mais conhecido da universidade brasileira, dentro do aspecto extensão, a interação, a prestação do serviço, o diálogo com a sociedade, ele já está mais bem caracterizado. O que talvez ainda não esteja tão bem caracterizado é a importância desse processo aqui dentro, certo? Então, o que eu gostaria de destacar é justamente esse aspecto. Ao longo desses anos, 300 alunos, não é muita coisa, no universo de alunos que existe na universidade, não é muita coisa, mas eu sinto que é uma contribuição, é o que eu posso, é o que eu consigo alcançar, né? Porque... Alô, som, teste. Está funcionando. Quando a gente fala do tripé da universidade, ensino, pesquisa, extensão, eu reconheço nesse tripé os ambientes de aprendizagem dos nossos alunos, né? O mais clássico é o ensino, né? Talvez não o mais efetivo, mas o mais clássico da aprendizagem é o ambiente do ensino, da sala de aula, do laboratório, né? A pesquisa também é um importante ambiente de aprendizagem, onde o aluno aprende a metodologia científica, ele se especializa num determinado assunto, ele se aprofunda bastante num determinado assunto, seja ele disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, né? Mas, quando a gente vai para a extensão ela é tipicamente interdisciplinar, porque ela não se fecha num aspecto, ela é ampla, ela se amplia. E aí eu vejo esses 3 ambientes de aprendizagem como complementares entre si, como complementares na formação do nosso aluno. Enquanto que o ensino dá aquela base formal, aquela base conceitual, teórica, necessária para o aluno desenvolver o seu aprendizado, a pesquisa traz outros aspectos importantes para a formação daquele aluno, assim como a extensão também traz essa contribuição, onde o aluno associa a possibilidade de
de utilizar os aprendizados realizados com o ensino, com a pesquisa, numa interação com a sociedade, numa forma de interagir com a sociedade, de transformar a sociedade, de impactar a sociedade. Né? E eu vejo com muita felicidade, com muita alegria, o reconhecimento institucional do MEC, né, a partir do Plano Nacional de Educação, da inclusão de 10% da formação, da carga horária de formação do nosso aluno, através da extensão. Certo? Não que a gente precise excluir parte do ensino para que seja adotada a extensão. Não, a gente pode mudar a forma de abordar os conteúdos. Em vez de a gente abordar um determinado conteúdo através de aulas expositivas em sala de aula, né, que a gente sabe que o aproveitamento beira os 20% do conteúdo ministrado, né, a gente pode utilizar uma metodologia diferente, que poderia ser caracterizada como uma metodologia ativa de aprendizagem, né, conduzida por um docente, né, da mesma forma como a aula seria feita, mas com uma interação com a sociedade, com um vínculo com a realidade que está fora dos nossos muros. Certo? E aí a gente vai... É um desafio grande. Né? Eu mesmo, apesar de ser extensionista, né, estar vivendo a extensão aqui dentro da UFABC, como o professor Johnny falou, não tem a nossa motivação, a realização pessoal, profissional, né? A gente não vai ficar... Por enquanto, né, não vejo condições de me tornar rico através da extensão, me tornar famoso através da extensão, não vejo prêmios celebrados, atribuídos, da mesma forma como a gente vê tão fortemente na pesquisa, não vejo na extensão, e então o que eu reconheço é justamente a possibilidade de fazer alguma coisa para mudar a sociedade. Afinal de contas, nós somos cidadãos, todos nós temos uma participação nessa sociedade que nos cerca, e talvez esse ambiente seja um ambiente de multiplicarmos essa interação, esse movimento. E aí, nesse aspecto, eu tenho um grande orgulho de dizer que a escola preparatória, ela vem se consolidando ao longo dos anos, e faz 3 anos, nós elaboramos algumas documentações da escola preparatória, né, paramos para sentar, para pensar na nossa missão, para pensar, né, na nossa atuação e no nosso lema. E foi aí que a gente desenvolveu o lema da escola preparatória, que é sonhar, educar, transformar. Porque nós temos um sonho, e nós acreditamos que somente através da educação é possível realizar uma transformação na sociedade, realizar uma transformação nas pessoas. E aí, dessa forma, eu gostaria de agradecer a oportunidade e deixar aqui o nosso contato da Escola Preparatória. Obrigado. Muito obrigada, professor Leonardo. Agora a gente vai ter uma rodada de perguntas, é isso? A minha sugestão é que a gente faça uma tríade de perguntas, né? A gente vai abrir o microfone para vocês, 3 perguntas, e aí a mesa responde. Eu acho que fica mais dinâmico, tudo bem? Então... Posso fazer? Tudo bem a respeito dessa dinâmica? 3 perguntas, e aí a mesa responde? Ok. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Charles, eu sou professor da casa aqui desde 2009. Eu vou falar um relato bem curtinho sobre uma experiência com a relação entre, talvez, ensino, pesquisa e extensão, e depois fazer uma pergunta. Eu terminei meu doutorado em 2008, prestei o concurso aqui no final de 2008, e uma das perguntas que me fizeram na banca foi a seguinte: eu tinha um blog de divulgação científica, de difusão científica para o público mais amplo desde 2007, 2006. E aí me perguntaram o seguinte: você tem um currículo expressivo,
Você terminou o doutorado agora e publicou 12 trabalhos em 4 anos. Você vai continuar escrevendo para um público mais amplo, fazendo esse seu blog de divulgação científica? Se você for aprovado aqui? Eu falei, sim, esse é um dos meus objetivos. Ele falou assim, até quando, essa foi a resposta do membro da banca, até quando você vai continuar perdendo seu tempo? Essa foi a... Eu falei, eu vou continuar perdendo meu tempo, e eu já estava extremamente nervoso, e já era o 5º dia, o 4º dia de concurso. Eu vou continuar perdendo meu tempo até eu morrer, porque essa é uma das coisas que eu gosto de fazer. E a resposta foi, eu não gostei muito da sua resposta. Paciência, né? Mas eu passei aqui. E eu continuo utilizando, fazendo, escrevendo para um público mais amplo. A minha questão para os membros da banca é a seguinte, enquanto a gente não tiver uma pró-reitoria única de pesquisa, extensão, pós-graduação e graduação, que seria a universidade, como é que a gente consegue estimular, incentivar uma visão mais orgânica entre o ensino, a pesquisa e a extensão, para que a gente não continue sendo, ou quem faz ações extensionistas, continue sendo vistos como primos pobres. Porque eu acho que pobre, na verdade, é o docente, o aluno, ou qualquer membro da comunidade que peca por qualquer um dos lados. Peca pela falta de ações extensionistas, peca no ensino, peca na pesquisa. Como é que a gente consegue tentar estabelecer, especialmente do ponto de vista dos docentes, eu falo isso porque eu vejo poucos colegas meus aqui, num congresso de extensão, como é que a gente consegue ou tenta estimular, incentivar os docentes a serem vistos como pobres, no sentido intelectual, acadêmico, quando faltam, ou quando deixam passar a oportunidade de fazer ações de extensão e fazerem essas ações de extensão, mesmo que dialogando com a sua prática de pesquisa, a sua prática de ensino. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Obrigado. Alguém mais vai se candidatar? Não? Não é bem uma pergunta, é mais um posicionamento só. Com relação à fala do professor Ramon sobre o público, né, o público externo. Eu acho que um problema maior é porque as ações elas são gestadas muito aqui dentro, né? Faltam, às vezes, não propositalmente, mas pelo caminho como as coisas acontecem, elas acabam sendo gestadas muito dentro da universidade, e aí fica difícil você envolver o público externo. Quando você faz uma divulgação, e no caso, eu não acompanhei a História do Rock, mas de uma maneira geral, a divulgação ela precisa ser, você precisa sensibilizar o público externo, sensibilizar no sentido de que venha aqui e faça parte disso, né? Porque, como eu disse, como ela é muito gestada aqui dentro, às vezes eu tenho a impressão que falta esse intercâmbio com a sociedade. Como é que você faz esse intercâmbio com a sociedade? Como é que você traz a sociedade aqui, né? Na divulgação, essa divulgação ela precisa ser densa, no sentido de dizer assim, olha, venha fazer parte disso, venha trazer a sua contribuição aqui. Aí eu acho que a coisa fica um pouco mais fácil. Trazer o público externo é de fato, um desafio para as ações de extensão. E só fazer uma observação com relação ao professor Léo, ele disse que não quer ficar famoso com a escola preparatória, mas a escola preparatória já foi aprovada em congressos internacionais, né? Então, sim, dá para ficar famoso fazendo extensão. Era isso, obrigada. Professor Daniel. E aí a gente encerra e vai para as respostas. Aproveitar e fazer desse momento também uma troca de experiências. Eu ia perguntar para o Jones se ele pode rapidamente nos relatar algumas experiências que você tenha conhecido, Johnny, de extensão, por exemplo. Estou pensando nas áreas que a gente tem aqui com bastante ênfase no FABC. Então, assim, experiência de engenharias de extensão que você tem acompanhado na Unicamp ou nas suas andanças por aí. Talvez a questão das ciências básicas, quer dizer, como que as ciências naturais, como que o Léo, sem fazer sabão e sem estar necessariamente na escola preparatória, podia estar fazendo extensão. Se tiver alguma experiência assim para compartilhar com a gente, eu acho que seria legal para a plateia. Ok, então a primeira pergunta
professor Charles a respeito da visão orgânica, como estimular essa visão orgânica entre extensão, pesquisa e ensino, como solucionar a ênfase em qualquer um desses tripés, e a pergunta do professor Daniel, especificamente o professor Johnny, a respeito das experiências em áreas menos óbvias. Quem gostaria de começar? Bom, Charles, eu acho que talvez a gente esteja no local exato para fazer a pergunta que você fez. Eu gosto muito de falar da ousadia da UFABC, eu gosto muito, uso muito esse termo, esse tema, quando vou falar da UFABC, que a UFABC traz consigo, traz no seu DNA uma ousadia de questionar, de propor, né, de atender o clamor do ensino superior por uma novo formato, uma nova possibilidade, onde a gente tem menos caixinhas, menos divisões, menos separações, né, clássicas, e que talvez seja o momento de nós mesmos nos questionarmos se o que a gente faz ela precisa estar dentro de caixinhas, ou se ela pode estar de uma forma transversal entre esses 3 temas, né, ensino, pesquisa e extensão. E, não sei, talvez seja uma questão talvez a gente possa até colocar como proposta aí para as próximas gestões, né? Ou talvez a gente já possa começar agora, nesse final de gestão, já preparar esse caminho, que é ações integradas entre as 3 pró-reitorias, né? Editais integrados entre as pró-reitorias, 2 a 2, as 3 juntas, não sei. Existem caminhos, e eu acho que o que a gente não pode é deixar de se questionar. Eu acho que a UFABC tem ela carrega a ousadia dos proponentes desse modelo interdisciplinar, desse modelo diferenciado, e eu acho que a gente não pode cair numa nova zona de conforto e não nos questionarmos, não nos criticarmos e não propor novas alternativas, novas saídas. As respostas claras eu ainda não tenho, mas o que eu tenho claro é de que precisamos discutir. Bom, Daniel, em relação às experiências, eu acho que fica claro que é muito fácil, é muito tranquilo de se encontrar uma ação de extensão envolvendo os alunos em cursos que têm uma interação direta com o público, com pessoas, né? Para curso de direito, para curso de enfermagem, curso de veterinária, cursos de assistência, né, serviço social. Para todos esses cursos é muito fácil propor ações de extensão, na minha opinião, né? Para os cursos que não têm uma interação direta com a população, talvez fique um pouco mais difícil de propor essa ação de extensão. Mas a ação de extensão, se ela puder ser baseada na pesquisa que o docente já realiza, ela talvez seja fácil de ser implementada, seja mais direta de ser implementada. Mas o que não impossibilita a criação de uma ação de extensão numa linha completamente díspare daquela que o docente esteja confortável, que é o meu caso, né? O que isso acaba trazendo de efeito colateral? Hoje em dia eu estou muito mais envolvido com a educação do que eu estava antes. Antes eu sou bacharel em Química, não sou licenciado em Química. Hoje eu me vejo muito mais próximo do curso de licenciatura em Química do que do curso de bacharelado em Química. Mas isso é por conta do desenvolvimento da escola preparatória e, consequentemente, de pesquisas que eu estou fazendo baseados na experiência da escola preparatória. Então, aí eu já estou transversalizando o processo na minha carreira, né? Mas isso acho que talvez a gente precise divulgar essas possibilidades, né, de que nós estamos na UFABC, nós podemos ousar, nós podemos dizer não às barreiras, né, e nós podemos dar essa oportunidade para que todos os demais digam não às barreiras. Obrigado.
Professor Johnny, gostaria de responder à pergunta do professor Daniel. Você nunca pergunta para um velho de 70 anos se ele quer falar, porque ele vai sempre querer falar. Qualquer coisa que você pergunte, a gente fala o que a gente quer. Charles, as fronteiras são cinzentas entre ensino, pesquisa e extensão. Isso é claro. Eu vou contar uma historinha para você que vai no sentido da separação. Houve um cara que calculava integrais, derivadas integrais, talvez alguns reconheçam, das aulas de cálculo. Calculava integrais numericamente, isso no século XIX. Ele se chamava Homberg. E ele inventou um jeito de calcular integral que faz com que o erro vá rapidamente para zero, mas dava muito trabalho. E quando a antiga União Soviética lançou o primeiro satélite, eles fizeram as contas. E a previsão era, o satélite vai aparecer no horizonte às 19h23, naquele ponto. 19h23, nada. 19h24, nada. 19h33, alguém fala, está ele lá. Aí voltaram e fizeram as contas todas de novo e disseram, 20h45 ali. 45, 46, 47, o povo suando. Ah, ele lá! Até que alguém teve a ideia de usar o método de Homberg. Então, nós temos telecomunicações hoje por causa desse cara que fez ciência pura. E que é difícil achar uma coisa mais extensão do que o telefone celular. Pode até haver, mas é difícil. Então, há mais uma diferença. A pró-reitoria de graduação não dá aula, ela cria condições para que as aulas sejam dadas. A pró-reitoria de pesquisa não faz pesquisa, ela cria condições para que a pesquisa seja feita. Analogamente à pós-graduação. Extensão faz extensão. E tem mais uma coisa, se a graduação fizer uma coisa errada desse tamanhozinho aqui, no catálogo, o povo cai de pau em cima. O que eu falei? A pró-reitoria de graduação, né? Ou de pesquisa, ou de pós-graduação, ou de administração. A extensão faz uma coisa desse tamanhozinho, que é bonita, com a rádio web, com a publicidade, e todo mundo elogia. Então, não só as fronteiras são cinzentas, mas também as funções são diferentes. Eu acho que o que o Leonardo falou é muito interessante. A gente não... é exatamente o que você falou. É reconhecer que a graduação faz extensão, a pesquisa faz extensão, a pós-graduação faz extensão. Então, editais de projetos de extensão estão abertos a pessoas que são da pesquisa, do ensino e da extensão. Assim como os editais de pesquisa também devem ser abertos para quem faz ensino, pesquisa e extensão. Não sei se uma só pró-reitoria daria conta. Ou se essa pró-reitoria se chamaria a reitoria da Unicamp ou da UFABC. Com relação a sensibilizar o público externo, Glória, posso passar para a pergunta da Glória? São públicos externos. Por exemplo, quando a Unicamp sistematicamente trabalha para melhorar as condições de trabalho de prospecção da Petrobras, o público não é o povo de Cajamar que veio aqui para rock ou pagode. Pagode é bom também. Não é só esse público. É um público altamente qualificado. A Unicamp dá um curso de extensão lá na Petrobras, no Rio de Janeiro. É a Unicamp que dá, porque é a Unicamp que tem esse saber. E o público é um público diferente. Desconto do meu tempo. Um dos meus sonhos é um curso de manicure à distância. Para de rir de mim que eu estou falando sério. O que a saúde pública verificou? Que a hepatite C aumentou muito na região periurbana de Campinas, da região metropolitana de Campinas. Ou seja, aquelas casas que moram perto das fazendas. Foi a enfermagem lá e descobriu por quê. Porque as mulheres que trabalhavam... Eu vou falar isso de pé porque é importante para mim, é do meu coração. As mulheres que trabalhavam a semana inteira, chegavam sexta-feira à noite, sábado, o dia inteiro,
e trabalhavam de manicure. E não tinham, e oxalá venham a ter, alguma noção mínima de esterilizar documento. Então, as manicures eram vetores de hepatite C. E o meu sonho, a minha utopia, é convencer a faculdade de enfermagem a fazer um curso de esterilização de instrumentos de manicure. Então, estou falando de dois públicos. Manicures em regiões paupérrimas da cidade, altos funcionários, tecnologicamente falando, da Petrobras. Então, nós temos públicos variados e a extensão tem que trabalhar com todo mundo. E, Daniel, eu já citei o exemplo da quadratura da integral numérica de Romberg, mas a impressão que eu tenho é que, às vezes, a gente duvida um pouco da ciência pura que a gente faz. A Federal de Uberlândia, durante uma greve, ocupou a praça central da cidade, escalou cientistas e cada um contava para o público que passava pela praça o que eles estavam fazendo. E foi possível para todos os cientistas que foram lá explicar para as pessoas que passavam o que eles estavam fazendo. Isso não é extensão, no sentido que nós praticamos, mas é extensão no sentido de dar a conhecer à sociedade o que ela tem de volta quando ela banca os nossos gastos. Uma das maneiras que a Unicamp achou que é muito boa de fazer esse tipo de divulgação são os fóruns organizados periodicamente. Então, a Pró-Reitoria de Extensão submeteu e conseguiu aprovar 2 fóruns sobre doenças negligenciadas. O que são doenças negligenciadas? São doenças de pobre. Estou acabando. São doenças de pobre. E doenças que vão e que voltam. Por exemplo, mal de Chagas, por exemplo, hanseníase, por exemplo, leishmaniose, disenteria, difteria, diarreia, que estão voltando enormemente, morreram dezenas de milhares de pessoas desde 27 de abril até agora no Iêmen, por causa dessas doenças, dessas últimas 3 doenças negligenciadas. É uma epidemia. E com cólera também. E o que aconteceu? Nós chamamos para ser co-organizadores um público externo. Drogas para doenças negligenciadas, uma iniciativa. Ou caminhos para drogas para malária. Essas são 2 organizações, DNDI e MMV, que foram fundadas pelo Médicos Sem Fronteiras com o dinheiro do Prêmio Nobel que eles ganharam. E tem escritório no Brasil. Então, nós co-organizamos um evento com eles. E quem que veio? O povo da ciência pura, da química pura, a indústria farmacêutica e pessoas da saúde pública. O resultado é um baita de um projeto com um financiamento de 13 bilhões, pago pela FAPESP, que creem as pessoas, não financia extensão. E quais foram os impasses? O impasse foi legal. Que a gente produziu um negócio, está aqui, ó. A Unicamp pode patentear. Mas como que faz para poder usar? Usa de graça, mas não pode. Tem que dar um preço. Tá bom. Então, se uma indústria farmacêutica quer usar para ganhar dinheiro, paga royalty. Se uma indústria farmacêutica vai para fabricar a pedido do MEC, vai ser remunerado pelo MEC, para distribuição gratuita, não paga. Quer dizer, o grande advogado que inventou essa regra fui eu. Cheguei lá e falei, não, e vai ser assim. Aí os advogados olharam para mim, o povo da inovação, a Inovacamp, olhou para mim e disseram, acho que funciona, viu, Johnny? E hoje nós estamos com esse projeto, como eu falei, 14 bilhões. Eu não estou falando do Lava Jato, não. Eu estou falando de pesquisa séria. Então, os nossos públicos são variados, as nossas fronteiras são cinzentas, e eu acho que o que o Leonardo falou é verdade, e eu vou falar de uma maneira poética, que o caminho se faz ao caminhar. E aí, as respostas da UFABC podem não ser as respostas da Unicamp, nem da Unesp, nem da Federal de São Carlos. E quase certamente não serão as da USP, que tem um primo riquíssimo de um orçamento gigante. E a sala da Pró-Reitora é quase, ou do Pró-Reitor agora, é quase o tamanho desse auditório aqui.
Então, eu também tenho ciúme deles. Só 2 minutinhos, veja, só respondendo sobre toda a primeira pergunta do Charles, né? Veja, aí que está, o que eu tenho certeza é que a universidade tem que fazer extensão, certo? Eu confesso que eu não sei até que ponto, tá? A gente, digamos, sei que é indissolúvel a coisa de ensino, pesquisa, extensão, né? Mas eu, conhecendo nossos colegas, eu como parte deles também, né? Eu sei que tem caras que ainda têm essa mentalidade de que extensão é uma coisa, como falavam na tua banca, perder tempo, tá? Mas juro que também tem pessoas honestas, tá? Que gostariam de fazer extensão, mas que você pode, digamos, apertar ela de qualquer maneira que não saia uma ideia, tá? Então, o cara gostaria de fazer extensão, mas não está muito claro, certo, por onde. E por outro lado, como acho que se entendi bem o que o professor Johnny falou, muitas vezes esse cara está fazendo extensão sem sequer perceber, tá? Ou seja, o trabalho que o cara está fazendo pode ter aplicações para o conjunto da sociedade que digamos, a pessoa não vê, mas no fundo está fazendo algum tipo de extensão. Então também, de repente, sei lá, essa digamos, exigência de fazer extensão, assim, veja, tem vezes, ou seja, eu acho, sobretudo, muito interessante quando as pessoas, digamos, espontaneamente encontram qual que é o caminho que elas podem fazer uma atividade e tal. Eu acho que essa ideia, às vezes, de tentar apertar demais pessoas que, digamos, têm boa vontade, mas sabe, acho que às vezes pode ser contraproducente, né? E só para fechar assim, uma coisinha do que a Glória falou, não, veja, então, perfeito, assim, a pergunta, o que a comunidade que a gente está querendo falar aqui, é difícil isso, digamos, certamente, digamos, acho que é importante isso, quando a gente fala para os nossos alunos, tá? Então, também acho que, digamos, a gente não tem que se, digamos, como poderia ser? Acho que quando a gente leva uma coisa para nosso público interno, mas que não seria, digamos, o que receberia tipicamente o resultado da nossa atividade, né? A gente também está fazendo uma atividade de extensão, insisto, isso no sentido, aqueles cursos mais, como esse da divergência, convergência que organizei. Então, acho isso, você está trazendo não precisa, digamos, necessariamente envolver assim a pessoas de fora do UFABC, só engajar pessoas que normalmente não entrariam nesse debate, tá? Para participar, acho que sim, é um avanço. E a outra coisa que eu esqueci de falar, assim, mas quando já a Gabriela comentou, sim, digamos, acho que a gente, digamos, teve muita assim, repercussão, tá, de pessoas de todo o país, tá, então, e até tem um problema assim, interessante, digamos, tem como pergunta, não é como assim, uma coisa que eu saiba qual é a solução, né? Mas, por exemplo, isso tem muitas pessoas que pedem que nosso curso seja transmitido assim, por internet e tal, ou que fique disponível, certo? E aí tem vários problemas de direito autoral. A primeira aula a gente tentou passar pela web e tal, e aí, quando chegou um primeiro clipe mais ou menos badalado, a gente pôs uma coisa do The Who, de repente o Facebook nos tirou do ar, né? Então também tem uma série de complicações, digamos, como que, digamos, conseguir chegar assim ao público externo também é uma coisa que tem que ser construída ao longo do tempo. Já estamos assim, fazendo os primeiros passos. Alguém mais gostaria de se inscrever? Não? Bom dia a todos. Gostaria de saber, se vocês pudessem falar um pouquinho, como é que tem sido a experiência, ou se vocês já estão pensando, da forma como vai ser feita a curricularização no âmbito das suas respectivas universidades. Só para eu anotar o seu nome. Catiúcia, da Unifesp.
Eu sou o Ricardo. Eu vou fazer uma colocação em cima de nós, alunos. Eu fui aluno aqui do mestrado, aqui, já concluí, mas eu me vejo sem a extensão. Na graduação, é importante a extensão, na pós, mas o mais importante é esse diálogo entre a extensão e a comunidade. Porque eu vejo o seguinte, eu estou fazendo um curso de extensão aqui sobre astronomia. A gente vê professores que estão vindo na universidade e vê como poderia dizer, a mudança no paradigma na própria sala de aula. Hoje eles veem uma forma de produzir conhecimento diferenciado. Então, eu vejo a importância desse diálogo, porque o professor, muitas vezes, ele fica solitário lá na escola. Ele fica lá sozinho, não tem com quem dialogar. E quando ele vem participar da extensão na universidade, ele abre as janelas para o próprio conhecimento, para poder vir futuramente fazer um mestrado, um doutorado. E eu acho importante, eu queria que você colocasse da divulgação do nosso aluno participar também da extensão, porque são poucos os alunos que entram na extensão. Eles acham que vêm aqui para fazer a pesquisa, não, eu vou fazer o meu mestrado, eu vou fazer a minha pesquisa, acabou. Não, não é isso, ele precisaria ter essa nova convencimento. Eu queria fazer uns comentários aqui, né, sobre essa questão da integração entre pesquisa e extensão. Eu sou de uma área que isso é bastante natural, eu sou da área de políticas públicas, né, mas eu acredito que, para várias áreas, a solução, o caminho, né, é criar instrumentos institucionais que estimulem essa interação, né. Então, por exemplo, aqui na UFABC, os bolsistas de pós-graduação, eles podem fazer seus estágios, né, que normalmente são estágios de docência, eles podem fazer o estágio com projetos de extensão. Isso é um instrumento que pode integrar aí pesquisa de mestrado, de doutorado com extensão. E outro instrumento que me chamou a atenção esses dias foram os editais direcionados, né? Então, por exemplo, editais FINEP, CNPq, voltados para saneamento básico, agroecologia, que exigem, muitas vezes, que exista uma instituição parceira nos projetos, na submissão de projetos. Isso é um caminho para que os projetos de pesquisa abarquem a dimensão extensionista, né? Um outro instrumento que me ocorre agora são, né, o professor Charles falou do concurso, né, são os próprios concursos, né? Então, nos editais de concurso poderia haver uma exigência de que se apresentasse, além de um projeto de pesquisa, uma aula, um projeto extensionista, e não o que te aconteceu, que, né, colocou em risco aí a tua candidatura, né? Então, meu comentário vai nesse sentido de que se criem condições institucionais, né? E aí, professor Ramon, é um processo de aprendizado mais induzido por esses instrumentos, né? E isso tem que vir dos gestores, né, de quem administra o dinheiro, os recursos, né, para a comunidade acadêmica. Obrigado. Então, só para retomar, a primeira questão sobre a curricularização da extensão, a segunda sobre o aumento da divulgação da extensão para os alunos para além da graduação. É isso. Quem gostaria de comentar, professor John? Bom, Catiúcia, eu vou começar respondendo a sua pergunta sobre curricularização, inclusive porque aqui na UFABC a gente está começando essa discussão, né? Nós, recentemente, iniciamos a discussão da implementação de uma resolução que indica que ainda está para ser discutida no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né, a ser aprovada ainda lá, uma
proposta de resolução em parceria entre Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que diz que na próxima revisão de projeto pedagógico, que deve ocorrer no máximo 5 anos, né, o interstício máximo de revisão de projeto pedagógico na UFABC é de 5 anos, que na próxima revisão todos os cursos já prevejam que 7% da sua carga horária total seja através de extensão. E aí, a ideia de colocar essa resolução é para trazer a discussão de como vamos fazer isso, certo? Como vai ser feito isso, não está muito claro. Possibilidades existem muitas, mas uma coisa que a gente gostaria de evitar é de que não fossem acrescidas 10% de horas aos cursos, né? Cursos que estão com 3.600 horas não passem para 1.960 horas, né? Que haja possibilidade da gente mudar a forma de abordar conteúdos, né? Por exemplo, aqui na UFABC a gente tem a engenharia ambiental urbana, e que eu tenho certeza que conteúdos ministrados em sala de aula são abordados também no projeto que é realizado, no projeto de extensão que é realizado pelo professor Kumaru e pelo professor Moretti, né, que trabalha com comunidades em situação de risco, né? Então, a ideia é que hajam possibilidades de que os atuais projetos de extensão possam ser utilizados, possam ser reconhecidos como forma de aprendizagem para cada curso, né, e que seja pertinente àquele curso, né, que o curso reconheça a pertinência daquele projeto de extensão, e que também cada curso tenha a possibilidade de propor a substituição de uma disciplina tradicional, de uma disciplina que tradicionalmente é ministrada com aulas expositivas, que aquele conteúdo que era visto daquela forma possa ser visto através de uma proposta de extensão, que ele pode ser realizado com a mesma carga horária, com espaço na grade horária, porque aqui todos os nossos cursos aqui na UFABC tem o curso diurno, matutino e o curso noturno. Então, para o estudante do noturno, muitas vezes ele trabalha, ele não tem outro momento para vir para a universidade para realizar a atividade de extensão. Então, é importante que haja também essa possibilidade de haver um espaço na grade horária que ele possa se dedicar àquela ação de extensão, que vai contemplar algo que está previsto no projeto pedagógico daquele curso que ele está seguindo, né? Então, a gente está começando essa discussão aqui na UFABC, e a gente tem aí 7, 8 anos para implementar, né? Eu acho que tem que ser agora que a gente tem que começar, porque a gente não pode esperar faltando 2 anos, 1 ano, para que não seja de qualquer jeito, né? A gente precisa fazer esse avanço de forma responsável, né? E aí, nesse ponto, eu já faço um gancho para responder ao Ricardo. Como fazer os alunos se envolverem com a extensão? Essa é uma forma. Depois que o aluno... A minha experiência me diz que depois que o aluno se envolve com pesquisa, ele se apaixona pela pesquisa. E da mesma forma como, no momento que ele se envolve com a extensão, ele se apaixona pela extensão, né? Ele vê não sei se fica claro para ele, se ele consegue reconhecer que o aprendizado se dá através desses 2 processos, né? Mas ele acaba entendendo aquilo como um processo importante para a formação deles, né? O Adalberto citou a questão dos instrumentos institucionais de promoção da extensão. Eu acho que é importante reforçar de que a criação desses instrumentos institucionais de promoção da extensão, eles não vão vir em detrimento de todas as outras áreas, né? É para vir para reforçar a parceria com as demais áreas, o ensino, com a pesquisa, né? Visto que faz tudo parte tudo faz parte de algo maior, né? São só apenas perspectivas diferentes que a gente tem. Bom, eu acho que uma parte da resposta à questão colocada pelo mestre Ricardo foi dada pela pergunta da professora, da Catiúcia, que é o que o Léo falou, que é a curricularização
da extensão. Então, isso vai nos obrigar, querendo ou não querendo, a fazer extensão junto com ensino e pesquisa. Só quero lembrar que Paulo Freire disse que a gente só constrói conhecimento dialogicamente. Então, você tem que discutir, tem que discordar e tem que aprender novos caminhos. Cantinho seu, nas estaduais, a questão da curricularização não está colocada. Pasme. Eu estou na esperança de que algum deputado diga, não, isso que vale para as federais tem que valer para as estaduais, para as privadas, para as confessionais, tem que valer para todo mundo. Mas, mesmo não estando colocada como obrigatória, nós estamos começando timidamente a discutir. Timidamente porque nós temos um grande número de professores lá, para quem a extensão é cuidar de pobre. E se eu faço química, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu faço filosofia, eu não tenho nada a ver com isso. Bom, Deus nos livre, guarde e proteja. Uma outra coisa que eu queria comentar é que grande parte da dificuldade de curricularização vem do fato de que nós não sabemos quem é essa sociedade. Quando a gente fez o Fórum de Doenças Negligenciadas, o principal fator, para mim, não foi a possibilidade de reunir a indústria farmacêutica com os pesquisadores, com os aplicadores de remédios, no mundo todo. O remédio contra chagas tem que ser modificado, porque ele funciona, mas ele deixa sequelas horrorosas. Então, eles estão querendo alguém que faça uma pesquisa que melhore essas sequelas. Muito bem. Nós não sabemos o que pode ser feito com a nossa ciência. A gente produz a ciência como um fim em si mesmo. Quando a ciência tem que ser construída e produzida, tendo como fim a melhoria da sociedade e a mudança da história. Mesmo que para fazer isso, eu fique sempre enfiado no meu laboratório, até conseguir uma vacina. E eu não apliquei a vacina, não tive nenhum bairro, não fiz nada. Mas eu consegui uma vacina contra o vírus da Zika, por exemplo. Com o que o Adalberto falou, juntando com o que o Léo falou aqui do meu lado, a engenharia ambiental, e nós temos finalmente o curso de engenharia ambiental, na Unicamp, mas no campus de Limeira, que é um campus moderno, e tem coisas muito parecidas com a FABC, coisas do que já foi dito aqui, que é ousadia da UFABC. Daniel, antes de começar a ter aula aqui no UFABC, eu participei ativamente, porque eu organizei praticamente todas as bancas de matemática. O pró-reitor chamava-se Migliorini, e... Milione, E o Plínio e eu fomos orientados de doutorado da mesma pessoa. E eu fui da banca do Plínio, inclusive, quando ele foi contratado aqui. Mas, com relação à área de risco, com relação à engenharia ambiental urbana, o nosso público não pode ser, Léo, eu acho, população em situação de risco. Tem que ser o prefeito, tem que ser o secretário de obras, tem que ter o secretário de habitação, tem que ser os vereadores, tem que ser os tomadores de decisão, tem que ser as pessoas que tomam decisões quanto a políticas públicas. Então, a gente tem que abrir o espectro do nosso público. Estou terminando. Eu estive em Montevidéu no primeiro congresso da UGM, Daniel. Você estava lá, não? E uma pessoa de uma universidade brasileira, de uma cidade de Campinas, falou na minha frente: eu só faço extensão para quem pensa politicamente como eu. E eu fiquei muito bravo. Quase que eu falei muito puto, mas não pode. Eu fiquei muito bravo, porque a gente tem que fazer extensão de maneira a aprender da pessoa. E se a pessoa pensa diferente de mim, eu saio dali melhor. Se a pessoa pensa exatamente como eu, bom, eu tenho espelho, eco. Nós não precisamos disso. A extensão tem que ser feita também nesse desafio de chegar a consenso, que nem sempre é perfeito, né, Léo?
tem que ser ajeitado. Então, a curricularização, Catiúcia, vai ter que ser negociada com a pesquisa, com a graduação e com a burocracia universitária. Deus nos livre, guarde e proteja. Amém. Nós tudo glória. Eu só queria fazer uma fala com relação ao apontamento do Ricardo, em como ampliar, né, as ações de extensão e cultura para além dos alunos da graduação, e me toca muito quando você fala que não se sentia, enquanto aluno de mestrado, parte da extensão. Fala aqui em meu nome, não fala em nome da Pró-Reitoria. Eu acredito particularmente que essa ampliação vai se dar a partir do momento que a gente incorporar as ações de extensão e cultura como requisito básico para uma formação plena. E o que é essa formação plena? Uma formação que engloba a academia, a cidadania e, principalmente, a formação humanista. Enquanto muitos de nós enxergarmos a extensão e a cultura como vocação, preferência pessoal, o passatempo, essa incorporação não vai se dar. Então, a curricularização é um instrumento fundamental. Os instrumentos institucionais, como o professor Adalberto disse, editais, parcerias, sem dúvida, mas a incorporação simbólica no nosso dia a dia, nas nossas ações sociais, nos nossos questionamentos políticos, ela tem que se dar, essa incorporação. Senão, a extensão ainda vai continuar uma letra minúscula, como o professor Johnny disse, ou sendo enxergada como um passatempo ou uma preferência pessoal, o que ainda acontece muito. Tá? Então, enquanto aluno, TA e docente, acho que cabe a todos nós incorporarmos a extensão e a cultura como indispensável, indissociável da formação civilizatória básica. É uma opinião pessoal. Tudo bem, professor? Só vou tentar falar só um minutinho, mas só vou comentar o ponto da curricularização. Né? Veja, o que eu acho que, digamos, eu acho que a ideia é muito interessante, certo? Tá? A única coisa que eu confesso que seria um ponto para reflexão, né? É que nós aqui vimos que, de alguma maneira, esses limites entre o que é pesquisa, o que é ensino, o que é extensão, são bastante fluidos. Tá? E me preocuparia, por exemplo, que a gente nisso daqui tivesse que delimitar uma coisa que é extensão assim, claramente diferente de ensino e pesquisa, né? E que então a gente tivesse que fazer alguma mágica para encontrar esse 10% e que aí isso acabasse ficando um faz de conta, uma forçada de barra. Tá? Então, acho que esse é um processo, digamos, obviamente importante incluir, isso é parte de nossa atividade, deveria estar já incluída na atividade, mas também temos que lembrar isso, que pensar uma coisa na extensão é só tal tipo de coisa, então tem que ter tal 10% dentro do curso que seja claramente diferente. Tal. Isso aí pode gerar algumas complicações, certo? Então, novamente, um aprendizado mais longo e às vezes eu fico meio preocupado com esses prazos relativamente tão curtos que vamos ter que fazer adaptações para um problema que é uma questão que é muito interessante, mas também muito sutil. A gente pode ir para as considerações finais? Tá, ok. Então, para encerrar, vou pedir as considerações finais. Só agradece. Tudo bem? Então, em nome da UFABC e da comissão organizadora do Conexão, agradeço a presença dos professores Ramon, Leonardo e professor Johnny, e dou por encerrada. E a gente agradece a participação da Gabi, muito bem representando a PROEC e os TAs aqui. Muito obrigada, professor Johnny. Eu acho que eu posso dizer que essas discussões não se encerram aqui. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura está sempre aberta para quem
quiser ir lá tirar dúvidas, trocar ideias, ok? E eu convido, então, vocês para prestigiarem os trabalhos, que são as ações de extensão que ocorreram, né, os resultados dela, que estão sendo apresentados lá no piso vermelho. Em seguida, a gente vai ter uma apresentação cultural, que é parte integrante do projeto Quintas Culturais. Obrigada, pessoal. E a gente agradece a Priscila também, que controlou o tempo. As nossas atividades no auditório voltam às 14 horas hoje. São todos convidados e convidados a convidar outras pessoas também.